Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tem aqui a presença ilustre do Dani. Ai, E vem sendo muito pedido assim pra gente para falar sobre as crianças médiums, né, que já têm uma mediunidade mais assídua. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Começando falar sobre uma notícia que a gente teve, assim, já tem muito tempo, desde 2019, numa carta psicografada que a gente recebeu dos mentores, inclusive está publicado no livro Entre Dois Mundos 1, falando que nós estamos passando por essa transição planetária, como vocês já assistiram o documentário ou irão assistir o documentário Data Limite. Então, fala sobre essa questão que nós estamos passando agora de transição planetária. Então, quando se passa numa transição planetária, o que acontece? O planeta ele começa a se regenerar. Então, existe toda uma programação reencarnatória aqui no planeta e muitas almas voluntárias, até de outros orbes superiores, de outros planetas desenvolvidos, mais desenvolvidos do que aqui a Terra, que já passaram pela transição planetária, já passaram pela regeneração, já são planeta de regeneração. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que a gente fala certinho, assim, explica no próximo vídeo sobre a data limite, sobre transição planetária e sobre o mundo de regeneração. Explico detalhadamente, mas hoje o foco são as crianças médias, então eu preciso introduzir com isso para a gente saber de onde é que vem essas crianças. Então, toda a transição planetária, vários planetas já passaram por isso, nós estamos passando agora. Então a gente precisa evoluir, né? Vocês viram que tá sendo muito falado sobre o planeta ter passado para a quinta dimensão? Explico também no outro vídeo da transição planetária. Se vocês deixarem aqui no comentário, sim, queremos o vídeo sobre transição planetária, aí a gente explica sobre isso. Então, é feito, é claro que assim, com a administração e com o governante Jesus, junto com os espíritos voluntários, almas voluntárias muito evoluídas, um plano de reencarnação aqui no planeta para que essas almas possam vir reencarnar e, quando adultas, possam estar trabalhando, né, em prol ao planeta, mais com o olhar da sustentabilidade, com o olhar na saúde, com o olhar moral evoluído. Então estão vindo muitas crianças de outros planetas mais evoluídos e é óbvio que essas crianças, elas chegam aqui no planeta já no momento do reencarno, no momento do nascimento, você já vê que é diferente. Você já vê os olhos mais espertinhos, assim, você pode conversar com uma pessoa que tem 60 anos, ela vai falar, olha, o meu filho era diferente, o meu neto é diferente, o meu bisneto é diferente, é muito mais esperto. Óbvio que tem a questão da nossa evolução tecnológica, mas tem a questão do reencarne da alma também já vir preparada. Então, só para dar essa pequena introdução, as crianças estão vindo já com uma evolução um pouco maior. Por quê? Qual é a explicação espiritual para isso? O programa reencarnatório. Elas vêm de planetas muito mais evoluídos para ajudar a Terra nessa transição planetária. Então, estão vindo muitos missionários. E aí entra crianças índigas, crianças cristais, crianças avatares e uma série arco-íris, né? Que o pessoal gosta de colocar esses nomes, assim, e é legal para a gente entender cada criança como vem, né, nessa nova energia. Então hoje a gente vai falar, então é óbvio que essas crianças vindas de outros planetas, elas chegam aqui na Terra já muito mais evoluídas e com muito mais, assim, mediunidade aflorada, tá? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo agora. Não que antes não vinham crianças com a mediunidade aflorada, o Dani é um caso desse, né, de criança que veio já com a mediunidade aflorada. Veio antes do tempo. Não, essas crianças que reencarnaram antes das que estão reencarnando agora, vieram para preparar o planeta e para que os seus filhos
pudessem vir já mais mediúnicos, porque os pais já entenderam isso, e aí os filhos podem vir já numa energia mais leve, né? Então, muitas almas vem acontecendo esse programa de reencarne desde a década de 70. Tá? Exatamente, né, amor? Que nem você falou, sempre vem, às vezes, 3 gerações antes ou 2 gerações antes, já para preparar a criança para ela ter um desenvolvimento cada vez melhor, mediúnico, e cumprir a sua missão, para ela cumprir a sua missão com cada vez mais facilidade, né? Para que o planeta continue evoluindo. Exatamente, um plano reencarnatório não é só a pessoa, né? Vem toda a trajetória familiar antes também. Vem toda uma preparação, principalmente essas almas que vêm ajudar na transição planetária, que vêm com uma missão em específico, né? Então, vem sendo preparado antes. Então, desde da década de 70, vem vindo espíritos índigos, espíritos cristais, principalmente espíritos índicos que vêm reencarnando no planeta para preparar a energia, para preparar a consciência, para que os filhos dessas almas vindas de outros orbes, de outros planetas, possam reencarnar e assim possam seguir ajudando aí nessa transição planetária, tanto na profissão, quanto na abertura de consciência, quanto na moral evoluída. Crianças, às vezes, que vêm, não querem nem comer carne já. Você vê, já vem até com o sistema digestivo diferente. Já não faz tão bem, né? Porque exatamente. Por quê? Porque vem numa vibração, vem com um perispírito mais alta frequência. Então, às vezes, a frequência da carne tem né? Tudo que tem aqui no planeta tem frequência, tá? Se a gente fala uma palavra de amor, tem uma frequência. Você não vê aqui que tem aquelas músicas 500, não sei quantos hertz, é frequência. Então, às vezes, o perispírito dessa criança já vem com uma frequência elevada. E aí ela já acerta os alimentos, assim, já vibra diferente, né? Vibra diferente, então destoa do que ela tá acostumada. Então, mães, quando as crianças e pais que estão aí, quando as crianças não quiserem comer algum alimento, ok, gente, não tá legal para elas. Tá destoando. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, primeiro sinal. Intuito do vídeo, né? Auxiliar os pais a como lidar com uma criança mediúnica, né? Um dos primeiros passos é essa da alimentação, que a alimentação já começa a destoar da alimentação da família, e ninguém entende, isso aí pode gerar alguns conflitos, né? Familiares e tal. Já é o primeiro sinal que você tem uma criança extremamente mediúnica aí na sua casa. Né? Alimentação. Ela aprende em casa um tipo de alimentação, mas não aceita, que é um outro tipo de alimentação. Exatamente. Né? Já é isso. Um outro sinal que eu andei percebendo nos vídeos antigos que eu andei assistindo de mim criança, a criança fica olhando muito para cima, ela tá sempre buscando alguma coisa que não tá ali no ambiente, né? Não olha para os objetos, olha para além. Às vezes você percebe ela rindo, né, de alguma coisa, brincando com alguma coisa que não está ali, né? Daí isso é quando é bem bebezinho, né? Daí quando dos mais ou menos de 3, 4 meses até uns 4 anos. Isso. Né? Porque daí começa a falar, né? Daí com uns 2, 3 anos começa a falar ali. Daí quando ele começa a falar, ele começa a dar testemunho de algo que às vezes a gente não consegue perceber, né? Porque quando a criança vem, ela está muito mediúnica. Sim. Eu lembro quando eu era pequeno, era uma coisa muito mediúnica. Era clarividência. Clarividência, assim, ó, descarado o tempo todo. Eu via muitas coisas, sempre estava entre os dois mundos ali. Realmente, a criança, ela vive muito entre os dois mundos, né? Sim, e a maioria das crianças, né? Porque até uma certa idade, elas estão, assim, acabou de reencarnar, então, às vezes lembram de vidas passadas também. Outro sinal que o Dani falava pra mãe dele que não era mãe dele. Você não é minha mãe. Exatamente. E aí a mãe dele teve que entender isso. Primeiro ficou chateada, depois ela foi entender, né? Ué, por que será que meu filho fala isso? E aí, já vem com memória de vida passada, o terceiro sinal, né? Já vem com memória de vidas passadas. O segundo sinal, clarividência.
A criança fica muito olhando, né? Conversando com os espíritos. Por que ela tá olhando? Porque ela tá conversando. Pra ela é aberto. Pra ela é aberto. Porque ela também não tem questões limitantes, não tem né? crença limitante ainda. Ainda as crenças limitantes não chegaram nela ainda. Exatamente. Né? Não tem medo. Exatamente. Não tem medo, não sabe que é um espírito. Então, a clarividência da criança, você pode perceber que é muito nítida, assim. É como se ela estivesse falando com a mãe ou com o pai. Exatamente. Não é assim pra você? Não era assim? Era assim. Então, como que a mãe e o pai podem agir dessa maneira? E pensando assim, pra mim foi muito difícil, porque a família não possuía o conhecimento, né? Não sabia. Entendia. Então, às vezes, achava que era muito criativo, achava que estava inventando, achava que estava mentindo. Às vezes, ficava assustado e não sabia por quê, né? Demorou muitos anos acho que a minha família até hoje, né? Não entende certas coisas. A gente só foi entender agora, né, amor? Sim. Depois de mais velho. E a criança não vê só os mentores. Às vezes ela vê um irmãozinho sofrendo ali, né? Então fica muito assustada. Exatamente, às vezes. Não é só mentores, né? Às vezes pode ser algum obsessor, alguma então, coisa. Os pais, como agir com isso quando a criança não vê só os anjos, os mentores, inclusive, tivemos um relato de um seguidor que perguntou sobre isso. Meu filho enxerga um anjinho e uma coisa, um anjinho bom e um anjinho ruim. Um anjinho bom pede para ele fazer coisas boas, um anjinho ruim pede para ele fazer coisas ruins. Exatamente. E como lidar com isso, né, pessoal? Sim. Daí é a questão dos pais introduzirem algumas técnicas para melhorar a energia da casa. A técnica, por exemplo, do reiki, né? Para você ali... Porque o que acontece, gente? Quando tem um irmãozinho obsessor na casa, o que acontece? Quando você faz um envio de reiki, você eleva a vibração da casa. Esse irmãozinho, ele está com a vibração baixinha. Por quê? Porque ele está sofrendo. Então, a vibração dele, lembra que eu falei a frequência dele está baixa. Quando você faz o envio de reiki, o que é um envio de reiki? É uma conexão com o divino. Você canaliza energia divina. Imagina a frequência de uma energia divina, né? Então, você canaliza a frequência divina, eleva a energia da casa. O que vai acontecer com esse irmãozinho? Automaticamente, quando você solta uma energia de uma vibração elevada, os irmãos socorristas sentem isso e vêm na hora, e aí socorrem essa alma e levam essa alma para o plano espiritual. Ou então, se essa alma tem essa opção, todo mundo tem livre-arbítrio, inclusive os desencarnados. Se essa alma, esse irmãozinho, esse anjinho, né, que fica falando coisas pra criança que não é legal, não quiser ser socorrido, ele não fica ali no ambiente, ele vai embora, porque a frequência... Lembra que nem a criança que vem com a frequência elevada não quer comer a frequência da carne. Destoa. O irmão obsessor, mesma coisa. Se você coloca ali um envio de energia divina, a elevação da frequência fica aqui, né? Da casa. Esse irmãozinho obsessor não tem essa frequência elevada, então ele destoa dali, ele não quer ficar ali. Exatamente. Tá? E a criança, sem conhecimento, né? Ela não sabe disso. Ela vai ficar ali nos dois, ela vai achar que os dois são iguais e tal. Daí ela não tem um discernimento do bem e da moral, né? Exatamente. Do bem e do mal. Daí cabe aos pais, né? Que, se possível, tentar fazer uma limpeza na casa para manter sempre a energia da casa o mais alta possível. Sim. Para que essa frequência afaste, né? Os espíritos que não estão com boas intenções. E outra coisa que é muito interessante também, que vai ajudar muito essa criança, é conversar.